Os primeiros resultados das negociações para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia surpreendem. O primeiro dia de negociações em Abu Dhabi entre as delegações ucraniana e russa chegou ao fim. Depois disso, o ditador russo Vladimir Putin ligou urgentemente para o líder chinês Xi Jinping. E, curiosamente, no mesmo dia, Xi Jinping falou ao telefone com o líder americano Donald Trump para discutir a Ucrânia, o Irã e o comércio. Xi Jinping e Vladimir Putin discutiram oficialmente como fortalecer e expandir as relações entre os ministérios da defesa dos dois países. Extraoficialmente, Putin discutiu com Xi Jinping opções de posição de negociação sobre a Ucrânia. Ao mesmo tempo, fontes americanas afirmam que as negociações de hoje em Abu Dhabi entre as delegações da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Rússia podem ter um resultado mais promissor do que o esperado anteriormente. Além disso, em Washington, prevê-se um avanço a ponto de que, em Washington, as ações militares possam parar já na primavera. Mas, por outro lado, fontes ucranianas nas negociações garantem que a Ucrânia aposta em suas próprias forças militares, pois não acredita muito que a Europa e os EUA realmente irão lutar pela Ucrânia em caso de um novo ataque da Rússia. Por isso, Kiev insiste no forte armamento das forças armadas da Ucrânia e na manutenção do seu efetivo. E aí, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que, se a Ucrânia concordar com a presença de tropas europeias em seu território, então, supostamente, Kiev não quer a paz. Paralelamente, surgiram notícias animadoras de que, em breve, pode haver uma troca em grande escala de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia. Ao mesmo tempo, o presidente americano Donald Trump garante que Vladimir Putin cumpriu a palavra no que diz respeito à trégua energética. Mas suas palavras são contestadas pelo Ministério da Defesa da Rússia, que afirma diretamente que a trégua durou 4 dias e não uma semana, como declara o presidente americano. Em geral, vamos discutir os primeiros resultados das negociações em Abu Dhabi, o que estava acontecendo ao redor delas, o que foi discutido e quais avanços as partes anunciaram. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste vídeo. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Lá também estão os links para as plataformas e os dados para que você possa apoiar o trabalho deste canal no YouTube com sua doação ou assinatura paga. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Então, as delegações ucraniana, americana e russa concluíram o primeiro dia das negociações de paz, que estão acontecendo em Abu Dhabi. As negociações duraram pouco menos de 5 horas e continuarão amanhã. E vale ressaltar que as partes se encontram após um bombardeio massivo dos russos contra o setor energético ucraniano no auge do frio, que aconteceu em meio a uma trégua energética. E aqui já faço uma observação importante. Lembro que na véspera, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que os russos romperam a trégua energética, que foi solicitada pessoalmente a Vladimir Putin por Donald Trump. Dizendo que a trégua deveria durar uma semana, pelo menos foi o que afirmou o americano, mas durou menos de 4 dias. E então Donald Trump respondeu a essa declaração com as seguintes palavras, cito: "A pausa durou de domingo a domingo, ela terminou e Putin agora deu um golpe forte neles, Putin cumpriu sua palavra. Uma semana é muito tempo. Nós aceitaremos qualquer coisa." Está muito frio. Bem, em primeiro lugar, é uma vergonha quando o presidente dos Estados Unidos da América, o país mais poderoso do mundo, diz que vai aceitar qualquer coisa de algum ditador careca chamado Vladimir Putin. E, em segundo lugar, a declaração de Trump de que o cessar-fogo durou de domingo a domingo foi duramente refutada pelo Ministério da Defesa da Federação Russa. Se seguirmos a declaração de Donald Trump, então o cessar-fogo energético durou de 25 de janeiro a 1º de fevereiro. No entanto, os comunicados oficiais do Ministério da Defesa russo dizem o contrário. Os ataques contra instalações energéticas da Ucrânia continuaram pelo menos nos dias 25, 26 e 27 de janeiro. Nesses dias foi relatado que instalações de energia foram atingidas nas regiões de Nikolaev, Kharkov, Odessa, Dnipropetrovsk e Donetsk, e na região de Kharkov até 80% dos moradores ficaram sem eletricidade.
O Ministério da Defesa russo parou de mencionar ataques à infraestrutura energética apenas em 28 de janeiro. E já em 29 de janeiro, Trump e Zelensky relataram uma pausa de uma semana, e o Kremlin confirmou isso um pouco depois. No entanto, no início de fevereiro, a Rússia retomou os ataques em massa. Em Kiev, no auge do frio intenso, milhares de casas ficaram sem eletricidade, o que Zelensky chamou de violação das promessas de Vladimir Putin. Dessa forma, as declarações das estruturas oficiais russas contradizem as palavras de Donald Trump de que a trégua energética estava realmente sendo cumprida. Mas, segundo a lógica de Trump, Putin cumpriu sua palavra mais uma vez. A trégua começou em 25 de fevereiro de domingo a domingo, mas nos dias 25, 26 e 27 no mínimo. Nesses 3 dias, a Rússia atacou o setor de energia, e o Ministério da Defesa da Federação Russa relatou sobre isso. Mas voltando às negociações em Abu Dhabi, a segunda rodada de negociações em Abu Dhabi vai durar 2 dias. Hoje, dia 4, e amanhã, dia 5 de fevereiro, após a Federação Russa violar a trégua energética, o trabalho da equipe de negociação ucraniana foi ajustado. Kiev apoia as iniciativas de desescalada dos EUA e espera que Moscou também aceite essas medidas. Entre os temas das negociações estava a troca de prisioneiros, que Moscou praticamente interrompeu. Até o momento não houve declarações públicas de autoridades ucranianas. Já o Kremlin anunciou seu ultimato à Ucrânia. O porta-voz do ditador russo, Dmitry Peskov, declarou que Moscou supostamente mantém abertas as portas para uma solução pacífica. Porém, segundo ele, a Ucrânia ainda não tomou as decisões necessárias. A Rússia continua a operação militar. Além disso, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, declarou que, se o lado ucraniano nas negociações em Abu Dhabi apresentar ideias sobre segurança que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, já havia mencionado em Kiev. Isso mostrará que Vladimir Zelensky supostamente não quer nenhuma paz, e isso é o mais importante que está sendo discutido nessas negociações. Lembro que, em seu discurso na Rada Suprema da Ucrânia em 3 de fevereiro, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, declarou que tropas europeias, com o apoio dos Estados Unidos da América, aparecerão no território ucraniano imediatamente após a assinatura do acordo de paz. Dizem que são essas tropas que vão garantir a segurança da Ucrânia. Além disso, até surgiu uma fórmula de como essas tropas vão atuar de acordo com os planos de garantias de segurança. No caso de um novo ataque da Rússia contra a Ucrânia, as forças armadas da Ucrânia, nas primeiras 24 horas, vão se defender sozinhas dos russos, enquanto o Ocidente, nessas 24 horas, enviará um aviso diplomático a Moscou. Se o ataque dos russos continuar após esse aviso, então, no máximo 72 horas após o início, as tropas ocidentais deverão entrar na guerra ao lado da Ucrânia para repelir o ataque russo. E agora, Sergei Lavrov, chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, declara que Moscou rejeita completamente quaisquer garantias de segurança para a Ucrânia vindas do Ocidente, chamando isso, cito, de criação de uma base para atacar a Rússia. Aqui começam a surgir mensagens estranhas. Funcionários ucranianos afirmam anonimamente que, em Kiev, cada vez mais se parte do princípio de que quaisquer futuros acordos de paz não poderão garantir a segurança de longo prazo da Ucrânia. Diante da incerteza quanto aos compromissos internacionais, a aposta está sendo feita nas próprias forças ucranianas. É sobre isso que o jornal Político escreve hoje. Dizem que nas negociações a Ucrânia cada vez mais considera o cenário em que terá que garantir sozinha a proteção contra uma possível nova ofensiva da Rússia na União Europeia. Lembro que anteriormente foi sugerido transformar a Ucrânia em um ouriço de aço, incapaz de se tornar uma presa fácil para agressores atuais ou futuros. Estamos falando sobre a formação de um exército permanente e numeroso, sobre o desenvolvimento de tecnologias de drones, programas de mísseis e a própria produção de armamentos, mas tudo isso em integração com a Europa. Para isso, é necessária uma reforma profunda do setor de defesa, atualização do sistema de compras, modernização das abordagens para o recrutamento de pessoal e um investimento financeiro significativo. E é aí que, durante as negociações, surge a questão: por que as garantias dos aliados geram tanta dúvida? O problema central está na ausência de compromissos internacionais claros, comparáveis aos mecanismos de defesa coletiva da OTAN. Sem a adesão à aliança, a Ucrânia é forçada a depender de acordos bilaterais que não têm o mesmo peso
Outra preocupação adicional é a imprevisibilidade da posição de Washington, porque, por um lado, o Congresso dos ICIWA deve ratificar as garantias de segurança, tornando-as obrigatórias para cumprimento. Mas é difícil imaginar que Donald Trump começaria uma guerra com a Rússia por causa da Ucrânia. Além disso, já está claro que Donald Trump não imporá nem mesmo novas sanções contra a Rússia por violar o regime de cessar-fogo. Mas e se para Trump Putin cumpriu sua palavra, quando na verdade ele não cumpriu no caso da trégua energética? E quando Trump diz, olha, nós aceitaremos qualquer coisa? É muito difícil esperar que esse mesmo Donald Trump, em caso de um novo ataque dos russos, diga, mas nós prometemos. Provavelmente seria preciso entrar na guerra, mas eu acredito muito pouco nisso, por isso nas negociações a Ucrânia defende a ideia de ter o exército mais forte da Europa. Sabe-se que durante as negociações, a Ucrânia insiste em manter um exército com cerca de 800 mil militares. No entanto, mesmo em caso de cessar fogo, manter essa estrutura exigirá recursos colossais e apoio sistêmico, por isso está sendo discutida a questão desse tipo de apoio por parte da Europa. Dizem que esse exército de 800 mil soldados será mantido não só pela Ucrânia, mas também pela União Europeia, que deve investir na defesa contra os russos. E foi exatamente nessas negociações que isso finalmente foi dito abertamente. Juridicamente, acordos obrigatórios com os TIUMEWA e países europeus, assim como a possível presença de tropas multinacionais na Ucrânia, são considerados apenas como um complemento à própria defesa ucraniana. Ou seja, primeiro todos os aliados devem investir na nossa defesa, nas forças armadas da Ucrânia, manter esse exército poderoso e todo o resto é apenas um complemento. Isso é como um bônus, se quiser, falando de forma simples. Ao mesmo tempo, a publicação política afirma que, apesar das declarações públicas, ambos os lados, na verdade, são mais construtivos. O que, é preciso admitir, é um adjetivo que muitas vezes é usado e interpretado de forma errada. Por isso, a delegação americana está confiante de que as negociações podem ter um resultado mais promissor do que se esperava anteriormente. E até se espera um avanço na forma de acordos de que as hostilidades podem parar ou diminuir de intensidade já na primavera. E é nesse contexto que algo interessante acontece. Vladimir Putin, durante as negociações em Abu Dhabi, ligou urgentemente para o líder chinês Xi Jinping para discutir como proceder daqui para frente. Essa foi a primeira conversa do ano entre Vladimir Putin e Xi Jinping, pois ambos buscam se afastar. E então, de acordo com informações do jornal South China Morning Post, Xi Jinping afirmou que as relações entre China e Rússia estão na trajetória certa e que os dois países precisam de um grande plano para desenvolver seus laços. Putin, por sua vez, declarou a Xi Jinping que as relações entre China e Rússia são um fator de estabilização em tempos de turbulência global. Sabe-se também que discutiram outros temas, incluindo as posições de negociação russas sobre a guerra contra a Ucrânia. Mas havia algo mais por trás dessa conversa. Porque nesse mesmo dia, Xi Jinping conversou por telefone com o presidente dos ICIWA, Donald Trump. E então o líder americano contou que discutiu com seu colega chinês questões comerciais, assuntos militares, a próxima viagem de Trump à China, que acontecerá em abril, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a situação com o Irã e a questão da compra de petróleo americano por Pequim. E essa conversa tripla entre Trump, Xi Jinping e Putin é muito importante no contexto das negociações em Abu Dhabi. Mas esse assunto nós vamos discutir em mais detalhes no próximo episódio aqui neste canal. Aqui eu vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. E se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiá-lo com sua doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se, tchau a todos.